A luta continua, não dá pra baixar a muriga desse povo aí. Já chegou já? Não, tem que chegar e botar pressão, não tem? Não, tirando a filmagem, tem que botar pressão, o meu não dá. Bom dia a todos vocês aqui para essa coletiva de imprensa. Hoje é o 4º dia da greve de fome aqui dos municipários. Nós estamos fazendo um revezamento para essa greve de fome. Eu iniciei os 2 dias, 48 horas, depois o companheiro Sábio ficou 24 horas, saiu hoje de manhã, e agora mais um companheiro da Guarda Municipal, aí, o Torres, né, que vai ficar também 24 horas, e amanhã a gente faz um novo revezamento. Bom, essa coletiva de imprensa que a gente está chamando, a gente quer dar resposta em relação a algumas declarações que tem sendo na imprensa, tá, por parte do governo. Também informar a única coisa de concreto que nós temos até agora. No dia de hoje, quinta-feira à tarde, teremos uma reunião que foi oficializada com a presença dos membros do Conselho do Sindicato na Câmara de Vereadores para debate sobre o projeto da reforma da Previdência. Tá? Teremos uma reunião lá de 2 horas, tá, para debater o conteúdo dos projetos. Não podemos dar certeza aqui sobre o resultado desse debate. Tá, mas até agora a gente não teve retorno concreto em relação à retomada das negociações, que já fazem mais de 3 meses que não tem negociação com o governo do sindicato. Tá? E também o governo não sinalizou oficialmente um debate de fato com a categoria sobre o projeto da Previdência. Tá? Somente temos essa reunião na Câmara hoje. Bom, então nós vamos dar continuidade aqui falando sobre as declarações que saíram nos dias de terça e ontem na imprensa. Já que o governo não tem dialogado conosco, o governo tem manifestado algumas opiniões na imprensa e nós, em função da falta de diálogo, da falta de debate, pelo menos aqui publicamente, vamos manifestar a nossa posição em relação ao que tem aparecido. E uma das questões apontadas no dos veículos de imprensa é sobre a questão que ele coloca que nós, funcionários, professores, auxiliares, não somos capazes, né, de atuar dentro do fundo. Sempre atuamos com muita prudência, né, Guilherme, com muita dedicação, sem ganharmos nada para isso, só pensando no dinheiro que é do fundo, que é dos municipais. E essa questão que ele coloca, que professor não tem capacidade, mas nós temos dentro do fundo pessoas que são capacitadas, que é o gestor, que a questão financeira, a questão do mercado financeiro, eles têm este papel. Nós temos o papel de atuar e decidir de acordo com as indicações que este funcionário apto dentro do mercado do trabalho faz. Então nós nos sentimos bastante ofendidos, né, que o trabalho que fizemos até então, ele é totalmente desconsiderado, considerado como impróprio, porque ele considera que nós não somos capazes, né? Outra questão que ele traz, bem sério dentro do veículo de imprensa, é que ele pediu aos conselheiros que parassem, cessassem, isso que ele diz, né? A aplicação do fundo diferencial. Nós temos documentos, tudo documentado, que nós já viemos há bastante tempo falando e ressaltando e pedindo o resgate desse dinheiro do fundo diferencial. Temos documentado, tem um documento, né, Ana? Só me alcança aqui, por favor. Assinado por ele, inclusive, é um ofício do SUMAP ainda, número 172 de 2011, que foi enviado solicitando o resgate das cotas que nós tínhamos no fundo diferencial, inclusive assinado por ele. Então, este documento a gente traz para vocês, que os conselheiros cuidam muito bem disso, estão sempre atentos para qualquer problema que venha a causar.
A Ana pode reforçar mais a questão desse documento? Bom, pegando a fala da Marisete, em relação a esse discurso sobre qualificação, né? Porque o governo vem colocando na mídia, na categoria, um discurso que é preciso qualificar a gestão do fundo, né? Qualificar sim. Agora, é importante falar que todos os profissionais altamente qualificados dentro do mercado financeiro ou dentro de uma administração pública, né? Esses são passíveis de erros, sim, e são os que mais praticam crimes contra a gestão pública, né? Então não é, nós não vamos nos pautar por essa qualificação que o governo está colocando para gerir o fundo, para depender a manutenção da gestão do fundo previdenciário, o Funprev, a gestão feita pelos trabalhadores, né? E como nós já estamos falando há bastante tempo e promovendo debate com a categoria, conselheiro indicado, ele vai responder àquele que está indicando ele. Ele vai ter responsabilidade e compromisso com aquele que está indicando ele, né? Com quem vai pagar o seu jeton, com quem vai pagar a sua gratificação, né? E essa desqualificação que o governo traz referente à gestão que nós fazemos, bom, nós somos conselheiros desde 2010, né? E a partir da nossa gestão, nós começamos a pontuar várias questões ligadas aos investimentos do fundo. Como a Marisete já falou, essa solicitação de resgate foi feita depois de muito debate, inclusive com o senhor Vicente, né, presente em 2 reuniões, onde a gente debateu profundamente essa questão dessa aplicação, né, e contrariando a orientação do gestor que é indicado, nós solicitamos sim o resgate dessas cotas, desse fundo da diferencial, né. De forma geral, nós já manifestamos enquanto conselho a nossa posição sobre esse projeto de reforma da Previdência, né, porque ele concentra poder do prefeito, concentra poder no legislativo, não se tem uma gestão democrática dentro da Previdência, o que é um problema. Esse projeto de lei ele abre precedente para a criação de vários cargos no prazo de 90 dias, se a lei for aprovada, por decreto. Então, de forma autoritária, abre precedente para a criação de cargos, né, desperdiçando recursos da Previdência, com os chamados jetons, que são as remunerações por reunião. Né? Nós temos uma contraproposta, e estamos levando para debate essa contraproposta, de que os conselheiros eles têm que ter um papel voluntário, né, e na sua jornada de trabalho deve ser reservada uma carga horária para qualificação, sim. Agora, a remuneração, ela não vai proporcionar essa qualificação. Ela vai desvirtuar o objetivo da Previdência e vai desperdiçar recursos. Então, de uma forma bem simples, a gente quer contrapor aqui o discurso que está insistindo em fazer o governo, né, na declaração do prefeito na mídia durante o dia de ontem, os dias de terça-feira e ontem. Ele acaba, de uma forma muito infeliz, desqualificando o funcionário público. Né? Como as colegas disseram, como se servente, auxiliares serviciais e professor não tivessem condições de administrar e fiscalizar os recursos da Previdência. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Até porque tem vários crimes e fraudes no mundo financeiro que são cometidos por economistas, por pessoas com qualificação. Né? Isso tem um histórico dentro do mundo financeiro, isso a nível internacional. Né? Desde a crise de 2008, desde os problemas que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, que envolvem fraudes, né, do alto escalão do mundo da economia e daqueles que dizem ter qualificação. Então, defendemos a qualificação. Agora, defendemos uma gestão democrática, porque o caráter do conselheiro, o que vai garantir o caráter do conselheiro é o controle dos trabalhadores. Né? Uma gestão indicada, o trabalhador não tem a garantia de ter esse controle. Vocês podem avaliar que, por essa possível falta de controle, pode ocorrer algo parecido com o que houve em Alvorada, com o Banco Santos e a fraude que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul? Bom, o que houve em Alvorada com o Banco Santos, acho que antes de entrar nesse assunto, talvez o prefeito acabou declarando que o fundo teve um prejuízo de 4,5 milhões. Qual fundo? O fundo o nosso. Mas quem causou o prejuízo? No texto que está no jornal, ele acaba responsabilizando a gestão atual do Conselho.
Tá? E as colegas provaram aqui com documentação que em 2011 mesmo foi pedido o resgate desse investimento no fundo. Tá? Em 2011 foi pedido o resgate. E até para ressaltar, né, Guilherme, esse investimento essa aplicação foi feita por indicação do gestor. Tá, peraí. E o gestor financeiro é indicado pelo prefeito. E essa aplicação estava em que fundo? Tava onde? Fundo diferencial. Um fundo chamado diferencial. Que é esse que ele acreditamos que seja esse prejuízo que porque ele não colocando. especifica. Porque ele assim, não especifica. O dito prejuízo que ele cita hoje, né? Eu acho que todos sabem, quem lida com gestão de recursos previdenciários, o fundo diferencial. Tá? Hoje nós sabemos que foi um fundo criado exclusivamente para RPPS, regimes próprios, né? Onde vários fundos no Brasil inteiro se somam mais de 64 municípios que aderiram a esse fundo, né? E todos eles também tiveram prejuízo com a liquidação do Banco BVA, que o BVA tinha papéis dentro deste fundo de investimento da diferencial. 36%. Isso. Eu acho que o importante, o que tem a ver isso com esse projeto de reforma da Previdência? O que está em debate aqui para nós e é fundamental é de quem é o poder na administração e na fiscalização. Né? De quem é o poder na administração e na fiscalização. Porque na gestão atual, nós temos no Conselho Fiscal, por exemplo, uma maioria de conselheiros. Mas nós temos muito poder ainda concentrado na mão de pessoas indicadas. Por exemplo, o gestor financeiro. As ditas qualificadas. E esse papel que elas mostraram, que foi solicitado um resgate de uma aplicação no fundo de investimento, quando o Conselho, nós aqui tivemos acesso aos critérios desse fundo de investimento, foi dito, olha, vocês solicitaram resgate, só que vocês vão receber só daqui a 2 anos. Nós pagaríamos. Né? Essa informação não foi oferecida pelo Conselho. Não foi oferecida. E o gestor financeiro sabia disso. Estava em contrato. O gestor financeiro sabia disso e omitiu essa informação diante do Conselho. E nós, leigos e incapazes, que lendo este documento, que percebemos isso. E foi de imediato a nossa decisão de solicitar esse resgate. Até porque esse fundo não estava dando rentabilidade esperada, né? Como os colegas falaram, politicamente, qual foi a posição dos conselheiros eleitos? Pedimos um resgate. Contrariando a posição do gestor financeiro indicado. Nós estamos falando da estrutura atual do Conselho hoje. Tá? O que acontece no ano passado, em 2012? Como a Ana falou, 36% desse fundo de investimento era composto por títulos do BVA, do Banco BVA. Esse banco acaba sendo liquidado, sofre uma intervenção do Banco Central. Né? Então esse prejuízo dos 4,5 milhões, né, se fosse oferecido para o Conselho, né, as informações que diziam que títulos tinham dentro dessa cadeira, dentro desses investimentos, nós teríamos a possibilidade de tomar uma decisão com mais transparência. Né? Então, infelizmente, hoje ainda é concentrado muito poder na indicação. E com esse projeto de lei que está na Câmara, se legalizar mais indicações dentro do Conselho, aí é um problema sério. Né? Porque pode legalizar algum tipo de fraude dentro do fundo de previdência. O que aconteceu nesses últimos anos tem relação com o que está acontecendo hoje. Né? Essa questão do poder. E nós já colocamos aqui em outro momento, né, problemas em outros fundos de investimento que envolvem falsificação de análises, falsificação de extratos. Né? Não é nosso papel aqui, nós somos trabalhadores, estamos fiscalizando, dizer quem falsificou essas análises, esses extratos. Isso é uma investigação que tem que fazer isso. Tá? Mas existe omissão do gestor financeiro atual em relação a esses papéis. E nós já votamos dentro do Conselho. Da composição. Teve atraso em vários extratos e análises que nós solicitamos para o gestor financeiro na hora de ser apresentado em reunião. Quando foram apresentados papéis falsos. Tá? O que acontece? Nós, entendendo que tem omissão do gestor financeiro, já votamos por maioria o afastamento do gestor financeiro. Só que como na estrutura atual ele é indicado pelo prefeito, né, nós estamos esperando uma resposta e uma posição política do executivo para que afaste ele. Não estamos dizendo que ele é a pessoa que fez esse tipo de crime, não é isso. Né? Agora, se nós enquanto conselho temos o poder de ver que existe
né, um trabalho que não está sendo suficiente, nós queremos ter mais poder ainda para fiscalizar e para controlar. Que eu acho que é o mais prudente, né? Se uma pessoa que está à frente, né, está responsável por subsidiar o conselho nas decisões em relação aos investimentos, ela omite informações, né? Eu acho que o mais prudente é afastar. Como o Guilherme já falou, nós já tiramos esse apontamento, né, do afastamento dele. A secretária de administração, que é a presidente do conselho administrativo, tem ciência disso, mas até agora nenhuma posição veio em relação a isso por parte do governo. Então, nós queremos que a categoria tenha o poder de fiscalização, o poder de controlar. Hoje ela tem um poder limitado, tá? Com esse projeto de reforma da Previdência, os trabalhadores vão ter menos poder de fiscalização ainda. E aí esse tipo de coisa, que infelizmente acontece hoje, pode ser que seja uma prática comum, tá? Então, o discurso da qualificação, ele não pode vir separado da gestão democrática, tá? Não adianta defender profissionalização e qualificação sem a gestão democrática, tá? As coisas têm que andar juntas. E, inclusive, até pelo sindicato, na próxima semana, vamos estar realizando 3 noites de formação e debate com a categoria, tá? Sobre o tema da Previdência e sobre o tema do mundo financeiro, tá? Na segunda, na quarta e na sexta, para deixar o mais transparente possível a forma como o Conselho tem se reunido, como o Conselho tem se posicionado politicamente, né? E como que a categoria tem que se apropriar desse conhecimento que não pode estar centralizado na mão de poucos. Os conselheiros atuais são remunerados para participar do conselho? Não. Mas pelo projeto não serão. Será? Sim. Que ideia da parte da administração? Getons de... Sem o RM por reunião dos conselheiros. Sem um RM para o conselheiro, daria R$270 por reunião, mais ou menos. Pode chegar a 3 por mês. E do comitê de investimentos, 300 RM, chegaria a quase isso, 900 900 RM. Chegaria... mais de 2.700. Poderia chegar a quase R$3.000. São quantos conselheiros? São 6 membros do Conselho Administrativo e 6 membros do Conselho Fiscal. No caso, qual a composição, quantos são do caso dos municipais ou só o gestor que é indicado? Hoje são 4 eleitos em assembleia que o sindicato convoca, né? E 2 indicados pelo governo. Tanto de um conselho quanto do outro. Isso, isso para os 2 conselhos. O projeto está na Câmara, né? Ele está informado no jornal aí. Ele está para em votação a semana que vem. A primeira negociação oficial que nos foi feito o convite no dia de ontem foi hoje na Câmara. A secretária de administração vai estar na Câmara, o Conselho da Previdência vai estar na Câmara, a diretoria do sindicato, uma parte vai estar na Câmara também. E nós vamos fazer um debate. Agora, é um projeto bastante extenso. Existem dezenas de emendas no projeto. 35, né? Já tinha. Dezenas de emendas no projeto. E nós queremos que seja debatido. Tá? A gente não quer que o governo, ou tanto o executivo quanto o legislativo, queiram às pressas, tá, aprovar qualquer coisa sem debate. Porque aí tem um problema sério de falta de democracia. Tá? Então tem uma série de emendas, o projeto é extenso, ele precisa de tempo para ser debatido. Nós vamos para a Câmara hoje, né, mas cientes de que muito provavelmente hoje não se consiga fazer o debate. Reabertura, vamos começar a Exatamente, a nossa expectativa é Em essa. relação ao projeto. A nossa expectativa é essa. Acreditamos nisso. Mas é assim, ó, é importante também deixar bem claro que reestruturar o nosso fundo de previdência, tranquilo. É necessário até porque a gente está instalado num prédio precário, né? Necessitamos de mais funcionários ali dentro. Já foi oficializado esse pedido, né? Mas que este projeto é uma mega estrutura. É uma mega estrutura. O município de Cachoeirinha tem 3 mil, pouco mais de 3 mil servidores, né? Esse projeto se equipara ou vai para além do Previmpa de Porto Alegre, Canoas Prev, muito mais segurados. Porto Alegre eu não sei precisar quantos são segurados, mas é muito mais. Nós somos apenas 3 mil servidores, né? O que a gente está dependendo aqui é a gestão democrática, a gestão do
do fundo previdenciário feito pelas mãos dos trabalhadores, que são aqueles que contribuem, que mantêm a estrutura, né? Então, reestruturar é necessário por uma questão funcional, de necessidade. Agora, esse projeto, como eu falei, é um mega projeto. E como o Guilherme já colocou, que depois, se aprovado esse projeto da forma que está, após 90 dias o decreto ainda vai dizer quantos mais vão entrar lá dentro. Virar um cabide de emprego. Exatamente. E quem vai pagar por isso? Nós. Recursos da Previdência. E fundo, quem paga a estrutura proposta é o fundo. Sim, é o fundo. Porque por cima, o cálculo que a gente fez, né, a despesa do fundo em relação aos pagamentos administrativos ali vai triplicar. Isso significa que o cálculo atuarial provavelmente vai apontar, aumentando as despesas, há uma grande probabilidade de aumentar a nossa contribuição, que hoje já é 11%. E daqui a pouco vai ter mais receita, vai ter mais despesas. Exatamente. Essa é a nossa preocupação. E quanto ao fundo hoje, total? O patrimônio são mais de 160 milhões. Então isso está em disputa. Que para o mundo da especulação financeira isso é um atrativo, é muito dinheiro. E o que está acontecendo aqui em Cachoeirinha, nós, em função dos encontros que tem sobre Previdência, em função dos debates que tem a nível nacional, é uma parte do que está acontecendo no Brasil inteiro. Tá? Só que aqui está sendo dado debate, está sendo dado o máximo de discussão e de resistência em relação a um projeto de reforma da Previdência que vai, se for aprovado da forma como está, vai atender somente ao interesse dos bancos. O Banco Central tem alguma coisa a ver com isso? Nós temos uma notícia de que quando houve a liquidação do Banco BBA, o Banco Central acabou intervindo diretamente nessa corretora diferencial. Tá? E o Banco Central tem um papel investigativo também nisso, né? Que é o papel do banco. Essa é a notícia que nós temos. Se o fundo quebrar, quem cobra o prejuízo? É aí que está a grande sacada. É isso que eu... Porque, para além do debate da qualificação da gestão do fundo, o governo alega que não quer mais essa responsabilidade. Só que a lei federal diz que uma possível quebra, vamos colocar assim, do fundo de previdência, a responsabilidade é do governo municipal. Ele responde, independente se vai ser uma autarquia ou fundo, ele vai continuar respondendo. É solidário, né? Exatamente. É solidário. Então, as justificativas, elas são questionáveis, no mínimo. Essa reunião, no caso, hoje, essa reunião na Câmara. Há uma hora. Mas não vai aberta a imprensa, só para... Não sei, para nós não tem problema. Para nós. Nós, enquanto conselho, nós queremos o máximo de transparência. Né? Mas aí, vocês estão cientes, nós não podemos responder por isso. Nós somos convidados para a reunião, estamos só publicamente prestando contas, até porque a categoria, ela tem passado aqui, ela tem perguntado, né? E como nós somos um sindicato que tem como princípio a democracia direta, a democracia de base, a gente está prestando contas para que a categoria fique a par do que está acontecendo. A prefeitura tem maioria na Câmara? O executivo está A base do governo. São 14 a 2. Como é que é? 14 a 2. As votações têm sido 14 a 2. São 17 vereadores, né? Um não vota, que é o presidente. E pela nova composição, eu vi que são 6 conselheiros e um gestor, isso, pela proposta da reforma. Esse indicado vai ter voto de Minerva, vai ser assim, um empate, ele tem voto decisório. O gestor, ele é membro nato do Comitê de Investimento. Ele não atua nos conselhos, só atua. Ele não atua nos conselhos. Mas, a princípio, já existe o decreto do Comitê de Investimento. O Comitê de Investimento já existe. Eles tomam as decisões juntos. Né? E tem um problema assim que é muito sério, que aí atravessa o Brasil inteiro. O gestor financeiro exige uma qualificação por lei federal e tal. Agora, politicamente, ele é indicado hoje. Tá? E o que acontece? Por regras, tá? A maioria dos bancos que a gente conhece fazem a relação direta com o gestor financeiro. Então tem muita informação que circula dos bancos para o gestor financeiro.
Tá? E nós, enquanto trabalhadores, na estrutura atual, hoje, muitas vezes ficamos reféns disso. Tá? Então, se é para reformar a Previdência, é para reformar com mais participação e mais controle dos trabalhadores. Uma pergunta, ontem, né, a gente fazendo a matéria, falei com o Guilherme, depois a gente fez contato com o secretário de governo e pela fala dele, ele disse que, bom, não entrando na questão, mas o que ele colocou é que o fórum para discussão é a Câmara, então, né, se os municipais querem discutir o projeto, eles têm que discutir na Câmara. Assim, né? Eu queria ver com vocês qual é a opinião de vocês sobre essa declaração e sobre isso, né? Não negociar antes de apresentar o projeto. Mas tem uma série de problemas, né? Vamos lá. As coisas andam juntas. A democracia ela tem que ser o pilar dentro da cidade. Né? Agora não pode se lavar as mãos e colocar a responsabilidade na Câmara. Hoje a gente chega na Câmara, os vereadores dizem que não, vocês tinham que ter discutido com o Executivo. Certo? Vou colocar um problema prático, tá? A comissão da Câmara se reúne à tarde, na quinta-feira. Todos nós cumprimos uma jornada de trabalho de 40 horas, alguns 60 horas. Tá? Para nós estarmos na Câmara num dia de semana à tarde, a gente precisa ter uma liberação, uma dispensa. Tá? E aí os vereadores vêm cobrar de nós que nós não fomos lá para debater com eles. Mas se nós formos debater com eles, nós vamos levar uma falta, vocês contar. Tá? E outro problema, o governo aqui não negocia 3 meses. Tá? Uma das pautas da negociação é a liberdade sindical. Então, se o governo não cede, né, e não negocia para que nós tenhamos liberdade sindical, fica impossível fazer qualquer debate. Isso também queria perguntar, né? Vocês colocam que, né, tem esses 3 meses que não tem diálogo com o governo, quais outras pautas, né, vocês querem dialogar com o governo que também não estão sendo colocadas? Tem pautas que envolvem questões salariais, como ganho real, né, um debate de ganho real, porque a oposição de inflação é lei obrigatória. Questão do vale alimentação também, o reajuste do vale alimentação. A gente luta também pelo fim do estorno do vale alimentação, porque existe um percentual que é descontado em folha do servidor em função do benefício. Né? Só que o impacto desse desconto é muito grande para quem tem o salário mais baixo. Tá? Vale 5 vales. De 24, quem é 40 horas e 30 horas, recebe 24 vales. Né? 40 horas a maioria é nível 1, serventes, serviços gerais, né? Com um salário básico não chega a R$800. Né? E aí desconta 5. Desconta fundo de previdência, vale alimentação, né? E outras coisas, vale transporte. Pesa muito. E tem uma série de pautas que envolvem o serviço público como um todo, a saúde, a educação, plano de carreira da Guarda Municipal, da saúde também. Então, assim, tem toda uma pauta pendente há 3 meses, né? E que essa desvalorização do trabalhador do serviço público prejudica o serviço público, o funcionamento do serviço público. Tá? Isso é muito sério. Está prejudicando o funcionamento do serviço público na cidade. Né? Porque tem questões que a categoria coloca que são legítimas da forma como a coisa está funcionando, e se não for negociado com o governo, né, prejudica a qualidade e a coisa estoura. Essa negociação, como faz 3 meses, né? Então esse impasse começou após a reeleição do prefeito. E como é que eram as negociações anteriores? Lá em 2009, nos primeiros meses do mandato do governo Vicente, teve uma interrupção das negociações. Teve uma opção, uma missão política do governo de interromper as negociações. E ficaram meses suspensas as negociações. Nos outros anos, ali em 2010, também não se teve negociação. Teve uma negociação, teve um recebimento de uma pauta de notificações. Agora, não teve uma agenda de negociação realmente. Né? Em determinados momentos ela foi suspensa, foi retomada, e essa foi a dinâmica desde 2009. Tá? Muitas vezes o governo alega que a culpa é a responsabilidade do sindicato, mas nós sempre tivemos à disposição do diálogo. Então, aqui para fazer negociação com o governo das demandas da categoria. Né? E se não tem negociação, chega no limite, a categoria tem todo o direito de cobrar, não só do sindicato, mas do governo. E se eu dei o exemplo aqui do
enquanto a categoria já perdeu a paciência com a situação, nós estamos no mês de julho. Nesse mês de julho já são 4 mobilizações. Teve um ato no dia 1º aqui em frente à Prefeitura, com centenas de municipários. Teve a greve geral, a adesão à greve geral do dia 11 de julho, que teve um ato também com outros movimentos sociais. Teve um ato na Câmara dos Vereadores com vários movimentos sociais no dia 16. Tá? E tem essa greve de fome que inicia essa semana. Então já são 4 mobilizações em menos de um mês. Né? A categoria perdeu a paciência com todo esse tempo de espera. E nem assim o governo retoma as negociações. Ou dá alguma notícia, né? Simplesmente ignora a voz da categoria. A indiferença como nós somos tratados, que revolta muito os funcionários, né? Porque nós não temos resposta de nada, simplesmente as decisões são tomadas e a gente fica sabendo sempre depois. Uma das questões é a nossa licença-prêmio, que a cada ano, todos os anos, no dia 30 de abril, quem tem a licença-prêmio já vencida há mais de 3 anos deve receber um mês em pecúnia. E nós não recebemos, não fomos informadas nem por quê, nem quando receberemos, mas tivemos a surpresa na sexta-feira passada de uma cartilha que saiu do governo, que fala do IPEC, que é o novo nome que vai ser dado através desse projeto que está na Câmara, ao nosso Fundo de Previdência. Ali foram gastos, de certo, os valores altos, mas as obrigações elas não são cumpridas. Então, para determinadas coisas tem o dinheiro e para outras não. Esta é a diferença. Promoção por merecimento, as progressões que a gente recebe sempre em outubro, a gente foi receber só agora em março. Não, então, assim, é uma sequência de acontecimentos que está causando esse descontentamento na categoria. Só mais uma pergunta. No caso, no decorrer, né, até a próxima terça, que provavelmente o projeto vai para votação de novo, tem a possibilidade do sindicato de chamar a greve? Tem uma decisão de assembleia de acompanhar as sessões e tem um estado de greve aprovado. É claro que assim, o governo botou esse projeto de lei em regime de votação justamente quando a maioria da categoria está em recesso, que é o magistério. Mas a Assembleia tem um debate sobre isso e vai se manter vigilante e alerta em relação ao que está acontecendo. No caso, a próxima reunião da Assembleia... Não tem data marcada. É.